Alô, gente de todo o meu Brasil. A graça e a paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que tem me assistido, você que está comigo, estamos juntos, estamos nessa. Eu gostei até de ouvir um comentário de uma irmã que disse: a graça de Cristo é coisa nossa. É coisa nossa, os irmãos da graça. Somos todo um só na pessoa de Cristo. É coisa nossa, minha irmã. Não sei o nome da irmã, mas eu gostei. Eu tenho lido os comentários que vocês têm mandado e eu agradeço de todo o meu coração pelos comentários que vocês têm feito a respeito da minha pessoa. Eu fico muito feliz por vocês que estão me acompanhando há algum tempo. E eu me preocupo nas gravações que faço. Aqui no sul está muito frio, eu não gosto do frio, mas fazer o quê? Eu tenho que enfrentar este frio, não sei até quando. Mas estamos juntos, estamos nessa. E a mensagem que eu tenho para nós, o título da mensagem, meu irmão, minha irmã, de todo o meu Brasil, não vou falar o nome de todos, porque são muitos os irmãos, mas você sabe que é com você que eu estou falando, com você, minha irmã e meu irmão. E o título da mensagem é esse: a Bíblia é um livro complicado. Por que se tornou um livro complicado? Porque o próprio homem mexeu no que não era para ser mexido. Sabemos que a Bíblia foi feita por homem. Então não adianta chamar este livro de Bíblia Sagrada, porque sagrado são os escritos pelos homens de Deus, como diz o apóstolo Pedro, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. Esses livros, que era escrito em papiro, em pedras, em tábuas, em couro, eram colocados dentro do templo. E esses escritos sagrados, que o próprio Jesus, quando cita escritura sagrada, escrito sagrado, porque os escribas não eram os profetas nem os sacerdotes que escrevia. Tinha um grupo de pessoas, os escribas, eram os que escrevia tudo que os profetas falavam, as leis, os mandamentos que Deus fazia era escrito. Mas Roma entrou em todo Israel, na Grécia, na Ásia, todo lugar onde tinha os escritos sagrados, eles entraram e levaram para Roma. E Roma, eles fizeram um só, que a palavra Bíblia no grego significa livro. É livro, mas traduzido para nós é Bíblia. Então Bíblia e livro é tudo a mesma coisa. Mas sagrado, o que tem de sagrado aqui dentro? Aqui é tinta e papel. Então as pessoas se apegam a este livro, que eu quero dizer, para não tomar muito tempo, porque eu já expliquei em algumas outras mensagens que quem fez esse livro foi o padre Jerônimo, que tirou dos escritos sagrados e fez este livro chamado o primeiro livro, Vulgata, Bíblia Vulgata, foi o primeiro. E as milhares ou milhões e milhões de cópias que saíram da onde? Da Vulgata. Então, muitos mudaram, foram mudando, foram, como se diz, traduz de uma língua para outra, de outra língua para outra. Então, houve muita mudança, mas o significado é o mesmo. Não adianta querer mudar, porque significa tudo a mesma coisa. Porque o próprio Jesus nunca citou Bíblia. O apóstolo Paulo nunca citou Bíblia. Essa palavra Bíblia veio de Roma. Foi Roma que deu esse título.
por causa da Grécia, em grego, como eu disse. Bem, então vamos lá. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, 7,37 de João, como diz as Escrituras, rio de água fluirão do teu ventre. Lá outra vez, ele diz, examinai as Escrituras. Vocês querem saber quem eu sou? Examina as Escrituras. Ele não diz examina a Bíblia, examina as Escrituras, que são elas que de mim testificam, João 5,39. Outra vez, ele disse, errai por não conhecer a Bíblia. Este livro, não, errai por não conhecer as Escrituras. 22 e 29 de Mateus. Outra vez, Paulo, o apóstolo Paulo, disse no 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia, não, todas as Escrituras é divinamente inspirada. Ele não está dizendo a Bíblia é inspirada. Todas as Escrituras é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar entendimento, para trazer a revelação que Deus trazia por intermédio do Espírito, que os homens escreviam movido pelo Espírito de Deus, ele escrevia os escritos sagrados, por isso era chamado de Escritura Sagrada, não Bíblia Sagrada. Quem deu esse título de Bíblia Sagrada foi a religião. Mas vamos lá. Por que o título da mensagem é A Bíblia Complicada? Ela é complicada porque não adianta você estudar, você ler. Alguns líderes de movimento, que eu chamo de movimento, leia a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, porque se você quiser ter conhecimento, você tem que ler a Bíblia, mas ler sem entender, nós podemos olhar naquela passagem, né? Me parece que no capítulo 8, não estou bem certo, capítulo 8 de Atos, lá pelo versículo 35, 36, 37 de Atos, Filipe, o Espírito Santo diz, aproxima daquela carruagem, vinha vindo o eunuco, ele era sucessor da rainha, e ele vinha de Jerusalém, e ele ia para Antioquia, e ele disse, aproxima daquela carruagem. E este homem, ele estava alegre, feliz, lendo uma passagem que ele não entendia. E a passagem que ele lia era essa: a ovelha muda foi levada ao matador e não abriu a sua boca, não disse nada até na hora da morte. E ele não entendeu o que Isaías estava dizendo sobre isso. Então, aproximou-se dele o apóstolo Filipe e diz, entende o que lê? Você lê como? Eu posso entender se não há quem me explica. Ele diz, eu sei o que quer dizer isso. Então, suba aqui no carro comigo. E eles começaram a andar e ele começou a explicar que essa ovelha muda era o próprio Jesus de Nazaré, que não disse nada. Foi interrogado calado, levou a cruz calado, foi crucificado calado e não abriu a sua boca até na hora da morte. Então, o entendimento, a sua mente foi aberta e ele se alegrou por entender o significado das Escrituras. Ele não estava lendo uma Bíblia, ele estava lendo escrito sagrado, porque essa Bíblia, este livro foi escrito já no século IV, por volta ali de 370, alguns estudos, 82 terminou, 70 e mais ou menos por aí, mais ou menos, alguns documentários, porque eu tenho participado de muitos documentários e li muito sobre a Bíblia para saber o significado. Mas o que eu quero dizer, por que este livro é complicado? Porque a pessoa lê, como eu disse, um certo pastor, ele estava querendo se formar pastor. Ele leu a Bíblia uma vez, não entendeu nada.
Ele disse que entrava dentro do quarto e lia, passava o dia inteiro lendo. Pouco tempo, poucas semanas, ele leu a Bíblia toda. Mas chegou lá no fim do Apocalipse, ele não entendeu nada. Aí ele foi falar com o chefe dele. O chefe disse, você tem que continuar lendo. Ele leu mais 19 vezes a Bíblia inteira. Continuou não entendendo nada. Então não adianta, você pode ler isso aqui 100 vezes. Se Deus não te dá o entendimento, não adianta. O próprio Jesus diz, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultasse, escondesse essas coisas dos sábios, entendidos, os intelectuais, e revelasse a quem? Quem foi revelado? Os pequeninos. Quem são os pequeninos? Homem de pequena estatura? Não. Pequenino são aqueles que não têm esse estudo. Doutor, formado nisso, formado naquilo outro. Deus revela, disse Jesus, a quem ele quer revelar. Então você vê que há muitos teólogos que entram na teologia, estuda, e você faz pergunta para eles não sabem. Eu já disse aqui, eu já fiz pergunta para teólogos, eles não sabem responder. Eles ficam olhando para mim e falam, olha, não é do meu conhecimento. Eu fiz teologia. Eu sei que a teologia é estudar Deus. Deus não se estuda. Eles, aqui são coisas da mente, da cabeça. Eles dizem na teologia que Adão teve 60 filhos, 28 mulheres e 32 homens. Mas aonde está escrito dentro desse livro? Não está. Eles falam que a muralha que cercava aquela cidade da Nabucodonosor, a Babilônia, tem 112 metros de altura, por 28 metros de largura. 90 quilômetros cercava toda a Babilônia. E era 400 sentinelas, isso era 400 soldados, tomava conta. Tinha 100 portão a cidade. E precisava de 50 homens fortes para abrir o portão, porque o portão era muito pesado. Mas aonde está escrito isso? Nesse livro? Não. São coisas da teologia. Eles dizem que quando Jesus diz que é mais fácil, me parece que 18 e 25 de Lucas, é mais fácil um camelo passar no fundo, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ele diz que esse buraco de agulha era uma porta que havia em Jerusalém. Mas onde está escrito isso aqui na Bíblia? Isso, o que Jesus quis dizer com isso? Porque aquele que tem dinheiro só se preocupa com o seu dinheiro, enquanto ele diz, não vos preocupei com coisas terrestres, aonde a ferrugem, o ladrão 6 e 19 e 20 de Mateus. Não juntei tesouro na terra, onde o ladrão, a ferrugem destrói, mas juntei tesouro no céu. Bem, vamos lá. Este livro, você lê, você não entende. Você lê de novo, não entende. Você vai no versículo de novo, lê, não entende. Você pode ler quantas vezes você não entende. Por exemplo, eu vou citar alguns. Quando olha ali no capítulo 2 de Hebreus, e versículo 14. Assim como os filhos de Deus se revestiram de carne e sangue, assim também Jesus teve a mesma participação para destruir aquele que tinha o domínio e o poder da morte. Isso é, o diabo. O diabo foi destruído. Ele aniquilou, ele veio para destruir aquele que tinha o poder da morte. Isso é o diabo. E aí, como é que você entende isso? As religiões falam tanto em diabo, ali diz que Jesus destruiu ele. E aí, como é que fica? Hein? Olha para Hebreus capítulo 9, versículo
26. Jesus veio e aniquilou o pecado. Onde está o pecado? Não, a igreja está em pecado, a igreja tem pecado. Mas que pecado a igreja tem? Onde está esse pecado? Se Jesus aniquilou. O próprio João 1,29 de João, ele diz, eis o cordeiro que tira. Ele não veio para deixar, ele não veio para arrumar, para dar um jeito, ele veio para tirar. O que é tirar? Limpar. Zacarias 3,9. Num só dia removerei o pecado de todo Israel. Pronto, a profecia que está ali. Então, meu irmão, então não adianta. Você pode ler, você lê lá nas cartas de Paulo, no capítulo tão fácil. Isso eu estou olhando aqui na Nova Aliança. Depois nós vamos passear um pouquinho na Velha Aliança. Você olha na carta de Paulo. Paulo falando ali no capítulo ali 5 de Coríntios, 1 Coríntios. Ele diz assim, eu entrego esse jovem que tinha contato, relação com a sua própria madraça. Paulo ficou tão indignado e diz, eu entrego esses dois nas mãos de Satanás, na mão do diabo. Mas no dia que eles morrerem, eles vão para o céu. Sua alma, eles serão salvos. Salvo, vai para a vida eterna. Como você me explica isso? Quem é da graça sabe. Quem é da graça não precisa nem explicar. Mas você que está em cima do muro, você que está aí preocupado com o cargo, porque eu vou agora ser consagrado a presbítero, vou ser consagrado a evangelista, vou ser consagrado a pastor, eu vou assumir um campo, meus filhos, minhas filhas, minha esposa, tudo tem cargo elevado dentro daí. Não, meu irmão, para com isso. Pega essas carteirinhas que você tem, corta tudo e joga no lixo. Joga no lixo, como diz aquela música. Faz igual eu fiz. E todos da graça fizeram. Isso não significa nada. Porque Jesus comparou tudo um nível só. 23:8. Eu gosto muito de frisar isso. Porque naquele tempo que Jesus veio, já havia isso. Um mais alto do que o outro. Um querendo ser mais do que o outro. Então Jesus veio e falou o quê? Vós são todos irmãos. 23:8 de Mateus. Então hoje você vê aí essa grandeza, essa hierarquia. Hierarquia veio de onde? Não veio, já começou lá. Sacerdote, sumo sacerdote, chefe do templo e aquelas coisas, aqueles homens de posição. Veio. A igreja romana colocou papa, bispo, arcebispo, cardeal, dom não sei o quê. Então, e veio também esse movimento protestante e fizeram a mesma coisa. Pastor, presidente, vice-presidente, pastor da convenção, pastor não sei do quê, pastor estadual, pastor da região, regional, pastor não sei o quê. E Jesus diz, vós são todos irmãos. Pronto, acabou. Ele não colocou Pedro, não foi chefe. Pedro não estava acima de ninguém. Pedro não era chefe de João, nem de Tiago, nem de nenhum deles. Pedro era irmão Pedro. Era conhecido. Paulo, irmão Paulo. Paulo foi o maior entre todos os apóstolos, mas ele era conhecido como irmão Paulo. Então nós somos todos iguais. Bom, agora voltando. O cara faz um curso de teologia. Termina o curso de teologia. Ele acha que ele sabe como eu achei que eu sabia. Eu achei que eu era um cara com conhecimento, com 3 conhecimentos em teologia, com conhecimento dentro deste livro e com centenas de livros biográficos, que eu lia livros daqueles pastores famosos daqui do Brasil, fora do Brasil, eu lia para saber como aquele homem chegou naquela altura. Eu lia a biografia deles. Eu achei que eu sabia. Mas você sabe muito mais do que eu. Como diz aquela música. Eu pensei que entendia de tudo.
que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Então, hoje, você que é da graça, sabe muito mais do que eu. Eu não sei nada. Eu aprendo pela graça de Deus. Você pergunta, irmão Nilson, como você. Agora eu não quero entrar nessa área, mas eu quero explicar para você como eu faço, como Deus tem me usado nessa área. Deus usa o irmão Geraldo de uma forma, o irmão Elcio de outra forma, o irmão Levi de outra forma. Deus usa cada um da forma que ele quer. Porque nós somos individual. Nós não somos todos iguais. Então, voltando para o texto da Bíblia. A Bíblia é um livro complicado. Por quê? Você olha para o Velho Testamento, para a Velha Aliança, há coisas que você acha absurda e há coisa que você se revolta e discorda. Por que que foi assim? Por que que Deus permitiu? Por que que era assim? Mas é. Então, muitas vezes eu sempre digo e repito, não é bom nem que você olhe muitas vezes para a velha aliança. Pouco importa o que passou. O que passou foi lei de Moisés. E além da lei de Moisés, eram as profecias dos profetas. Que os profetas profetizavam o que ia acontecer. Então aquilo é passado. Como se diz aquele velho ditado, água passada, ela não move moinho, ela já passou. Então não adianta, a palavra saiu da nossa boca, não tem como retornar. Então não adianta você ficar lá. Eu entro, talvez numa passagem lá da velha aliança, para mostrar para o povo que Deus naquele tempo agia olho por olho e dente por dente. Deus agia dessa forma com aquele povo. Mas você vê que da nova aliança para cá, Deus age de outra forma com o povo. Você vê que de Jesus para cá, Jesus não chegou fazendo nada igual um certo jovem me perguntou. Eu vim falar que Jesus pecou? Foi aonde ele pecou? Quando ele entrou no templo e pegou um chicote. Eu falei, não, ele não pegou chicote. Ele pegou uma corda. E começou a bater no povo. Ele não bateu em ninguém. Ele soltou os passarinhos que estavam ali, derrubou as mesas dos cambistas, expulsou aquele povo dali, mas ele não bateu em ninguém. A Bíblia diz que nunca encontrou nele pecado, falha, mentira, engano. Eu me enganei. Eu falei isso, eu não podia ter falado. Quantos pregadores sobem no púlpito, falam um monte de mentira, depois desce de lá. Mas eu falei isso. Eu já deparei com um pregador. Uma certa pastora subiu no púlpito e pregou. Porque Davi foi ungido aos 16 anos. Mas ele levou 40 anos para assumir o reinado. Tá bem. Quando terminou, foi falar para ela, assim, irmã, quanto tempo levou Davi para assumir o reinado? 40 anos. Eu falei, mas onde está escrito isso? Porque isso aqui foi... Davi foi ungido aos 16 anos? Ele era ainda pastor de ovelha e ele levou 40 anos com a esperança. Eu falei, não, irmã, 40 anos ele reinou como rei sobre Israel. Vamos lá. Mandei aula lá em 2 Crônica, parece que capítulo 5, versículo 4. Ela leu. Ela pôs a mão na boca e falou, irmão. Eu falei, Davi esperou 14 anos. Davi assumiu o trono aos 30 anos de idade. Ela olhou e falou assim, irmão, e eu falei, falou. Ela falou assim, mãe, tem que ter cuidado com o que a gente fala. Eu falei, perfeitamente. Quantos pregadores que eu já vi falar bobagem lá em cima, e eu estou sentado aqui, eu sei que aquilo é mentira, aquilo não existe. Aquilo está fora deste livro, porque por isso que eu digo, este livro tem se tornado um livro complicado. Porque você olha para este livro, mas Deus é amor? É amor. Mas por que ele agia desse jeito? Porque ele queria agir dessa forma.
Então não adianta você querer pegar o seu relógio e querer medir com o relógio de Deus. Os seus pensamentos, meu pensamento, os nossos caminhos, os caminhos de Deus não tem nada a ver. Então não adianta você querer acertar o seu relógio com o relógio de Deus. Porque Deus compadece, 9:15 de Romanos, Deus compadece, ele diz, eu compadeço de quem eu quero compadecer. E tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então não adianta o homem querer, muitas vezes, julgar Deus. Deus não podia ter feito isso. Deus tem feito tal. O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Deus tem culpa? Se os homens que invadiram o lugar que não podia invadir, por que hoje existem animais entrando dentro da cidade? Porque o povo está entrando nos local aonde as onças, lobo, anta, os animais têm que viver. Os homens estão abrindo. Para onde vão os animais? Jacaré, tudo isso está aparecendo. E mesma coisa aconteceu com o Rio Grande do Sul. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? É a área onde não era para construir, eles constroem. Tem um vulcão, não é só no Brasil, fora do Brasil, um vulcão. Sabe que lá em cima tem um vulcão adormecido. Eles constroem a cidade embaixo. Aí amanhã depois esse vulcão entra em ação. Deus é culpado? Constrói casa no morro. Vai construindo casa e pega e vai fazendo. Mas depois vem a chuva, aquilo ali descai árvore, desce pedra rolando, vem tudo, vai levando tudo embora. Barro, vai levando tudo embora. É a fúria de Deus. Porque aquela cidade, aquele povo... Não, para com essas coisas. Olhe para este livro. Ele diz, eu compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E disse mais no versículo 16. Não é de quem quer nem de quem corre atrás, é de quem eu quero. Então, você nunca vai entender este livro. Esse livro você pode ler ele quantas vezes. Existe passagem aqui dentro desse livro aqui que você fica, muitas vezes, revoltado. Se a moça fosse, em comparação, quando ela casasse, então você vê que o casamento naquele tempo não era por amor. Não é, casar por... Não, naquele tempo não tinha negócio de o casamento por amor. Naquele tempo, simplesmente, se unia as duas pessoas e formavam uma família. Mas, irmão Nilson, será que era assim? Porque se a moça não fosse virgem, que tinha essa coisa de virgindade e tal, aquela moça era denunciada. Quer dizer, se o marido amasse ela, fala, não, espera um pouquinho. Eu amo ela. Unindo dois não se torna uma só pessoa, ela faz parte da minha vida. Não, ele ia lá, denunciava. E aquela moça era morta. Se a moça fosse estrupada e ela tinha que denunciar, tinha que falar, eu fui, porque a partir de ali a virgindade dela tinha sido terminada. Então eles falavam assim, mas você não gritou. Não, mas eu gritei. Você não gritou. Não, mas é que... Não, nós não escutemos ninguém, você não gritou, você vai ser morta. Matava. Gente, como pode uma coisa dessa? Está aqui dentro. Nós encontramos também Juízes, que o pai foi para a guerra, Jefté. Se o senhor for comigo na guerra e eu vencer a guerra, o primeiro ser que eu encontrar, vou oferecer sacrifício ao senhor. Ele foi, venceu a guerra. Quando ele voltou, a primeira pessoa que veio de encontro com ele foi sua filha. Veio cantando e tocando tamborim, dançando, viu que o pai foi vitorioso. O pai abraçou com ela e começou a chorar. E falou, minha filha, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer esse voto com Deus? Ela falou, meu pai, já entendi tudo. Deixa eu despedir das minhas amigas e depois o senhor faz o que o senhor prometeu a Deus. E ele, se olhar ali, acho que no capítulo 11, acho que versículo 37, 39 de Juízes, ele ofereceu a sua filha sacrifício a Deus. E o que era o sacrifício naquele tempo?
fazia ali um altar de lenha, colocava a pessoa, cortava, matava a pessoa, cortava os pedaços, o sangue corria, punha fogo e queimava. Era o sacrifício era o mesmo sacrifício que fazia com animais, ele fez com a própria filha. Você fala, mas isso não pode. Não pode, mas está aqui dentro. Se eu for falar, então por isso que eu falo, esse livro é um livro complicado. Você se alegra, a alegria, quando você olha para a nova aliança. Você vê que Jesus veio para desfazer a maldade que estava no coração daqueles homens. Por isso ele diz, vinde a mim. Porque ele queria tirar a maldade do coração. Por isso você olha para as cartas de Paulo. Paulo enviava carta aos irmãos que estavam distantes para trazer consolo, trazer esperança para aquele povo. O povo estava em desespero, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Jesus vai vir. Então, por causa disso, Paulo escrevia. Por isso que eu digo que nós da graça nos asseguramos muito nas cartas paulinhas. Mas este livro é complicado. Eu podia citar aqui dezenas e dezenas e dezenas de capítulos e versículos que você vai falar, mas isso não pode ser. Eu mostro dentro da Bíblia onde está. Então, por isso que eu falo, não adianta ler, como eu citei aí numa mensagem de um rapaz que conheceu a graça, voltou para a igreja, depois que ele conheceu a graça, e aí o pastor deu uma oportunidade para ele, ele pregou mais ou menos baseado em cima da graça. O pastor achou meio estranho, ele falou, pastor, vai na minha casa, que eu preciso conversar com o senhor. O pastor foi no outro dia na casa dele, levou a mulher, levou a esposa, levou um presbítero, e chegou lá, começou a conversar com ele. Às 7 horas da noite, quando o pastor chegou. E ele falou, tem umas perguntas para você fazer. Pode fazer a pergunta que você quiser. Foi conversando, e tudo que ele perguntava, o pastor saía fora, não respondia. Por que não respondia? Porque eu não sabia. Que a maior parte desses chamados pastor não sabe nada. Sabe o que é nada? Só sabe que você tem que dar o dízimo, você tem que participar da ceia, você tem que entrar na campanha, você tem que participar dos cursos de oração, você tem que vir na igreja todos os dias. Esse é o método, é as palavras principais. Quando chegou no fim, o pastor levantou e falou para ele, você sabe o que está precisando você fazer, meu irmão? Você precisa fazer teologia. Faz teologia que Deus vai te abrir o entendimento. Eu falei, espera um pouquinho, pastor. O senhor é professor de teologia. Todas as perguntas que eu fiz, o senhor não me respondeu nenhuma. Agora, como é que o senhor quer que eu faça teologia? Ele levantou, catou a Bíblia dele, era 1h da manhã. Levantou indignado, foi embora, nunca mais pisou na casa dele. Então eu pergunto, fazer teologia para quê? Estudar para quê? É Deus que tem que te abrir aqui, ó, a sua mente. Então este livro passa a ser um livro complicado, porque não é da forma que nós queremos. As pessoas têm torcido este livro, pegam de uma forma literal, como este livro fosse escrito para nós, mas esse livro foi escrito para o seu povo judeu e terminou neles. Começou com eles e terminou neles. Então o que resta para nós, que nós podemos tirar alguma coisa, que nós sabemos que 13:8 de Hebreu, Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E que a esperança, o amor. Então a esperança, o amor, esse permanece para sempre. A esperança, ela nunca acaba. A fé nunca acaba. E o amor. Então essas três coisas é o que resta para nós. Meu irmão, fique com esta palavra. Um outro dia eu quero estar falando mais sobre este livro, que eu tenho algum conhecimento dentro desse livro. Eu quero estar falando numa outra mensagem, uma outra oportunidade, eu posso estar falando um pouco mais. Mas não adianta você querer entender, porque esse livro ele é complicado. Fique com esta palavra, a graça de Deus continua sobre as nossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.